E estamos de volta. Agora vamos continuar esse bate-papo aí, né, com a Graziele Gatto, juntamente com a Núbia Auer, sobre constelação e como você pode usá-la também no seu dia a dia. Confira aí. E vocês viram recentemente aqui no programa que a gente conversou com a Graziele, ela explicou um pouquinho mais de uma postura que ela adotou, parte dela, e ela vai explicar um pouquinho mais pra gente a questão dessa postura sistêmica, para o pessoal entender um pouquinho mais, tudo bem? Tudo bem, Núbia, tudo bem? Então, essa parte que eu chamo de postura sistêmica foi algo que eu desenvolvi a partir da minha própria experiência. Então, eu desenvolvi, sim, uma metodologia, uma métrica, com passo a passo, de como as pessoas, qualquer pessoa, independente da área que atua, independente se tem uma atuação profissional ou não, pode sim enriquecer a própria experiência de vida a partir do conhecimento sistêmico. E o nome dessa métrica, desse conhecimento estruturado, é postura sistêmica grato. Então, é uma metodologia que eu desenvolvi a partir da minha própria experiência, das minhas próprias necessidades. O Bert Hellinger, ele trouxe sempre uma afirmação que mexeu muito comigo. E ele diz assim: todas as pessoas nasceram para serem saudáveis, felizes e prósperas. E desde que eu conheci constelação e que eu ouvi essa afirmação, eu fiquei muito instigada. E eu pensava, como assim todas as pessoas? Saúde, felicidade e prosperidade? Parece que a gente tem que, muitas vezes, escolher entre ou isso ou aquilo. Se tem dinheiro, não pode ser feliz no amor. Se tem saúde, já está bom, não reclama que não tem dinheiro. Né? E quando ele afirma, todas as pessoas nasceram para serem saudáveis, felizes e prósperas, eu falei, nossa, é isso que eu quero para minha vida. E, na verdade, eu me sentia muito bem no meu relacionamento amoroso, no relacionamento com meu parceiro, com o nosso relacionamento familiar. Sempre me senti bem-sucedida no relacionamento com os meus pais, lá na minha família de origem. E eu não me sentia bem-sucedida em relação ao meu trabalho. Eu sou farmacêutica de formação, trabalhei na área da farmácia. E eu não me sentia saudável, feliz e próspera quando eu pensava na minha profissão. E eu não me sentia feliz autenticamente, mesmo tendo uma estrutura familiar que me amparasse, uma estrutura financeira que nunca deixou a desejar. Eu não me sentia feliz autenticamente. E eu me sentia culpada, então. Por que eu tenho tudo isso e ainda assim não me sinto satisfeita, no sentido de me sentir feliz, né? Então, a partir dessa minha autopercepção, a partir desse movimento, dessa interação com o conhecimento sistêmico, eu fui criando uma estrutura para que eu pudesse encontrar esse estado interno de estar saudável, feliz e próspera, né? E muitas pessoas têm essa questão de, nem você colocou, acha que uma questão está bem, está feliz ali com ela, mas depois acaba, mas eu queria desse lado também, digamos, da saúde, ou ser próspera, porque as pessoas, eu acho que é uma coisa interna, talvez, você pode dizer com mais propriedade, e tem essa questão de chamar um pouco mais o negativo, de achar que, o outro merece e eu não mereço, e não é bem assim, né? Sim, não é bem assim. Todas as pessoas merecem ser bem-sucedidas e se sentir bem-sucedidas. O que eu acho que é o principal ponto que nos separa de uma vida bem-sucedida é que nós temos uma ideia daquilo que é ser bem-sucedido a partir do externo. Então, eu olho para a sua vida e penso, nossa, mas a Núbia é tão sortuda, olha lá, está na televisão todo dia, e olha só como ela tem sucesso, e olha só. Então, eu mensuro uma definição de sucesso baseado naquilo que você experimenta. E aí, eu vou ficando frustrada com a minha vida, porque eu queria estar na televisão e não estou, eu queria estar, talvez, fazendo várias outras coisas e não estou. E aí eu começo a frustrar. E, na verdade,
eu nem saberia como me comportar lá naquele lugar, lá na televisão. Porque isso é a sua vida, é a sua desenvoltura, é a sua especialidade. Então, a postura sistêmica e esse olhar ampliado a partir da postura sistêmica, ele precisa iniciar comigo, com o pessoal. E para eu parar de me comparar, para eu parar de me sentir não merecedora, por exemplo, eu preciso saber o que significa sucesso para mim. O que significa ser bem-sucedida para mim. O que significa eu me sentir bem-sucedida na minha profissão. O que significa me sentir bem-sucedida num relacionamento. O que é um relacionamento bem-sucedido? Eu realmente acredito que eu posso ter um relacionamento bem-sucedido, que as pessoas podem ter um relacionamento bem-sucedido. Eu acredito que os homens prestam, para começar. Quais são as minhas ideias em relação a ser bem-sucedido? Ou todo bem-sucedido é desonesto? Uma pessoa que tem muito dinheiro é porque faz falcatrua? Que tipo de ideias que estão ainda aqui na minha cabeça e que eu nem percebi que estão? Você falou do merecimento. Eu passei muito tempo da minha vida me sentindo não merecedora. E justamente o meu nível de felicidade era porque eu tinha uma crença que eu não merecia. E eu descobri isso com a primeira constelação que eu fiz, eu descobri por que eu não me sentia merecedora. Eu não sabia disso. E eu levei algum tempo para desmanchar essa informação de não merecimento dentro de mim. Porque todos aqueles que não têm algo que desejam, têm escondido por trás um sentimento de não merecimento. Porque todos aqueles que acreditam que merecem, têm aquilo que desejam. Então é muito amplo, é muito grande esse conteúdo todo. Mas ele é simples e ele pode ser utilizado por todas as pessoas. É só ter um impulso interno de querer experimentar algo diferente. Experimentar talvez uma certa liberdade dentro do contexto de vida que experimenta. Até isso que você falou é uma maneira também de se conectar com si, de que nem você falou, quebrar tudo que vem imposto talvez na sociedade, imposto ali pelo que você vê pelos outros, e você pensar em si, porque daí você vai acabar tendo um conjunto com todas as outras pessoas também, né? Sim, é uma autodescoberta, e eu convido as pessoas a fazerem essa autodescoberta, eu convido as pessoas a descobrirem o que move cada um. Quando eu trouxe já esse contexto de ser bem-sucedido. Você pode ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. E as áreas da vida, elas são muitas. Eu existo como pessoa, eu existo no meu relacionamento com meu marido, com os meus filhos. Cada caso é um caso. Eu existo no meu relacionamento profissional, eu existo no meu relacionamento com os meus pais. E o que é bem-sucedido? O que significa isso que o Bert Hellinger fala? Feliz, próspero e saudável. Significa que eu vou ter mais potência quando eu tiver um desafio. Ser feliz não significa que eu não vou mais ter tristezas, que eu não vou mais ter problemas. Ser próspero não significa que eu vou estar borbulhando dinheiro o tempo todo. A prosperidade vai muito além do que o material, do que o dinheiro. Ser próspero é estar disponível para a vida, né? O dinheiro faz parte, é importante. Se alguém tiver um problema financeiro, um problema com o dinheiro, pode vir para esse âmbito das constelações, desse conhecimento, porque vai sim mudar a vida, vai mudar a perspectiva e vai mudar o resultado. Eu tenho certeza disso. Eu tenho casos, inúmeros casos, com resultados e com novas possibilidades a partir de tirar as vendas, né? De olhar para aquilo que impede essa vida bem-sucedida. O dinheiro, ele é um dos principais problemas das pessoas. Das principais motivos de briga nas relações, né? Então, por que não integrar isso? Por que não olhar para isso de uma maneira adulta e responsável? Né? É feio, é pecado olhar para o dinheiro dessa maneira. Não, é saudável, o dinheiro faz parte, ninguém vive sem o dinheiro. Então, como é mesmo que eu posso ser bem-sucedido em todas as áreas da minha vida? Né? Tendo consciência, tendo conhecimento, assumindo a responsabilidade
e principalmente assumir a responsabilidade por aquilo que acredita, por aquilo que faz sentido para cada um. E até eu quero que você reafirme para a gente a questão, para a gente encerrar a nossa matéria, que você falou ali que às vezes as pessoas começam a pensar nisso e acham que não vai ter mais dificuldade, que acham que vai ser sempre a 1001 maravilhas. E não é assim, que nem você falou ali, a questão de tirar as vendas e você está com um problema, você vê de uma maneira diferente, você enxergar e você trabalhar com ele de uma maneira completamente diferente do que você fazia antes, né? Sim. É bem interessante isso que você está trazendo, porque o que impede essa vida bem-sucedida é justamente achar que não vai mais ter problemas. Ou não vai mais ter problema com o marido, ou não vai mais ter problemas com os filhos, ou não vai ter mais o problema financeiro. Ser bem-sucedido e ter sucesso tem a ver com saber como administrar a vida. Então, quando o meu filho traz um problema, traz uma questão, porque ele é uma criança em desenvolvimento, eu vou ter recursos e vou ter estrutura interna para dar para ele o que ele precisa, para auxiliar ele naquilo que é a necessidade dele. Se eu encontro uma dificuldade com o meu marido, eu vou ter estrutura, bom senso e centramento para lidar com a situação sem agressão, sem objeção, sem exclusão, sem julgamentos. É uma outra maneira de experimentar a vida, é uma outra postura, como eu chamo, postura sistêmica, uma outra postura diante da vida. Todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas podem aprender. Inclusive, uma mãe e um pai que aprendem a postura sistêmica começam a ter uma outra experiência em relação aos filhos, e os filhos justamente aprendem pela experiência a serem crianças mais felizes, a serem jovens mais centrados, a serem adultos também bem mais sucedidos. Tá? E a postura sistêmica, essa métrica, ela pode ser aprendida, então, num curso presencial, que são algumas oficinas que eu faço. Pode ser aprendido num curso online, que acontece de várias maneiras. Então, quem tem interesse de aprender pode entrar em contato, sim, para saber como funciona essa métrica, então. Né? E isso está, sim, acessível para todas as pessoas, independente do sexo, independente da idade, independente daquilo que acredita ou não. Então, se deem de presente essa abertura de consciência com algo que pode, sim, beneficiar muito a vida. Esse o meu convite para quem está ouvindo. Faz muita diferença na vida. Quero te agradecer novamente por ter recebido a nossa equipe. Espero que o pessoal de casa tenha gostado. E como ela falou, fica o convite para vocês conhecerem um pouquinho mais também. Show de bola, né, Graziele? Mais uma vez, obrigado por essas dicas tão importantes que você passa sempre para a gente, para ajudar o nosso telespectador também. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta do bloco, a gente vai conversar com Tony Bledoff. Ele que vai dar umas dicas aí de exercícios, né, para ajudar a saúde mental e também corporal. É daqui a pouquinho aqui no Ligado em Você.